exatamente à volta, mas no seu espaço todo. Pode ir uma vez à volta, mas é cobri-la com o céu. Vai ser interessante, que é uma passagem alta. Esta passagem aqui, ela pode ter o tamanho do céu. Tu não estás a filmar esta figura ridícula, Tiago, quer dizer. Sobrevoando, portanto tu olhas para baixo, não olhas para cima. Sim, sim, sim. Os pássaros podem agora aqui ficava muito bonito poderem saltar para eles ou trazer o céu para dentro da terra mais uma vez ou duas. Lavrar o Mar é um projeto cultural que vai na sua terceira edição, a edição de 2018-2019, e que traz ao eixo de Algesur e Monchique as artes do espetáculo. É um projeto que tenta dinamizar este território através de um diálogo que se faz entre a cultura local e as artes como elas se criam neste século XXI. A dança, o teatro, o novo circo e a música. Procuramos em cada criação que se apresenta uma forte relação com o território. Quando queremos estabelecer essa relação forte com o território, nós pensamos nas pessoas e nas comunidades que aqui vivem, aquelas que aqui nasceram e sempre viveram, e também as outras que vieram para aqui viver por uma paixão e uma atração por este sítio, que tem uma energia, uma paisagem, um mistério qualquer que nos fez a nós também querer viver aqui. Quando eu chego aqui. E quando chega aí. Agora pronto, só para ver. Sim, sim, sim. Para eu acho que é mesmo bonito. Temos vindo a desenvolver várias criações. Este ano, nomeadamente, a propósito do ar, criaram-se 2 espetáculos que se chamaram Evaporo. Sim, e quando descem há uma volumetria que se cria, ou seja, uma separação, um destacamento da parede, que cria uma volumetria no corpo que é interessante. Eu acho que quando a pessoa desce, portanto está aqui, não é? Toda esta coisa, esta entrega à coisa, eu acho que quando vocês descem é uma coisa mais, portanto, normal. Para depois então, cego, não é? Encontrar com os pés a situação de subir e de se colar.
ótimo, mas pode ser ainda menos. Ainda pode ser menos. Isso, é lindíssimo isso. E esse pairar aí é maravilhoso. Vocês podem simplesmente fazer uma transferência. Evaporo no sentido de descobrir o que é que, não só aqui, mas no mundo em geral, se está a evaporar e a desaparecer, para se vir substituir uma outra coisa qualquer. Aquilo que quisemos fazer também foi ir aos lugares que se estão a evaporar neste território e que são os montes rurais, que eram aglomerados de casas que continham tudo: a moagem, a destilaria, a oficina, o celeiro, os estábulos, as casas de viver. Nesses lugares construímos uma vida momentânea e transitória que se construiu, ganhou corpo e se evaporou logo de seguida. Eva é uma égua que nesta ficção desaparece do prado e ninguém sabe porquê nem como. E poro são os poros da pele que nós tentamos aprofundar e encaminhar-nos para dentro do corpo quando começamos a trabalhar sobre este assunto. Descobrir espaços evaporados, espaços desaparecidos da rota dos vivos, como é o caso desta aldeia, a aldeia de Barbelote aqui em Monchique, assim como também o Monte Paraíso, perto da aldeia da Vilarinha, na Carrapateira, no concelho de Algesur. São espaços que estão carregados de uma vida, de uma memória e de espíritos. Então, a ideia de podermos utilizar estes cenários que estão colocados a dormir pelo seu próprio destino e dar-lhes por um tempo muito curto uma vida ficcional que faz um público visitar-nos, visitar estes locais e lembrar-se do que está a desaparecer. Segunda vez. Quando começo a fazer um projeto, penso logo em primeiro lugar nas pessoas que o vão compor. Pensei que este espetáculo devia ter só homens, como se as mulheres se tivessem evaporado do mundo. Os homens que compõem este elenco são homens daqui. Há um homem que é um dos mentores ou uma das fontes de inspiração e de saber para esta peça, que é o Nicolau da Costa, que é mariscador, é pescador, é agricultor, é apicultor, é um pastor transhumante e tem muito para nos ensinar. Eu trago um vocabulário corporal que faz parte do meu trabalho, seja no mar ou na terra. Muitas vezes são gestos muito simples e ancestrais e esta coisa de transpor e trazer esse vocabulário, esses gestos para um espetáculo, uma coreografia, uma dança, também é muito interessante, porque a ideia aqui não é imitar ou repetir esses gestos, mas sim o gesto é um ponto de partida e depois desconstruímos esses gestos e acaba por torna-se uma coisa muito interessante. Sim, é isso tudo. Tem sido uma grande riqueza esta experiência. As crianças são todas daqui, muitas delas vivem em pequenas sociedades ou núcleos sociais alternativos, numa relação muito forte com a terra. Este Evapor também quis ser um ponto de encontro entre estes mundos sociais da infância, que se juntassem aqui e se conhecessem e trocassem as suas experiências e as suas brincadeiras.
always wanted to be an actor since I was like very little. So I really enjoy working here, and I think it's great to know what it's like that like 80 people are standing in front of you and that you just need to train and rehearse and work really hard. E aqui há uma mulher que insufla para dentro do espaço uma atmosfera feminina. Eles não a veem, mas pressentem-na, e essa é a música do espetáculo. Cria uma música, uma mulher muito completa, muito especial, e para mim essa pessoa foi a Joana. Em termos de transformação, por exemplo, no som há uma transformação evidente, porque este espaço aberto do Monte Paraíso, esta sensação de evaporação era bastante presente. O som evaporava-se efetivamente por causa daquele espaço aberto, aquele monte que se abria para o céu. Aqui na aldeia do Barbelote, o som está mais controlado, se não houver muito vento, claro está, porque há estas árvores que abraçam o cenário, há esta pequena aldeia que também abraça o som, portanto o som vai refugiar-se neste cenário real. Nestes processos com a Madalena há sempre esta relação muito cúmplice e muito estreita entre o movimento e a música. No fundo, é integrar este movimento e este som, que foram trabalhados num espaço controlado, entre 4 paredes, depois transportá-lo para esta paisagem magnífica e retrabalhar esses elementos na paisagem. Gostava que o público olhasse nos interstícios da peça o Valentim, que é um pastor que conhecemos no Monte Paraíso, um homem de 55 anos, viúvo, que traz todos os dias as suas 40 vacas para o prado. Ele conhece todas as vacas que tem uma coleção enorme de chocalhos e cada um dos seus chocalhos soa de uma maneira diferente. Numa das noites em que voltávamos de um ensaio do Monte Paraíso para casa, o Valentim parou o seu trator, onde nos transportava todos os objetos e muito gentilmente nos ajudava, e disse: agora vocês vão ouvir a minha música. E ficámos na noite escura com as estrelas por cima e a lua também, a ouvir as suas 40 vacas a encaminharem-se para a zona onde dormem. Portanto, subiam a colina e os seus chocalhos faziam uma sinfonia do outro mundo. É isso que nós queremos que as pessoas levem daqui, sentir que esse outro mundo ainda existe, não desapareceu totalmente e pode conviver com o mundo contemporâneo em que vivemos. O projeto Lavrar o Mar é um projeto que intervém neste território, que é o Parque Natural da Costa Vicentina, entre Algesur e Monchique. Começamos com este projeto como uma grande aposta em um território onde acontecia alguma coisa de caráter cultural, mas não uma programação regular. A partir do primeiro ano, ficamos surpreendidos para a adesão que o público teve ao projeto. Mostrou como era possível imaginar um projeto de raiz neste território e que pudesse, de qualquer maneira, criar ligações fortes com toda a população. Este território é um território muito segmentado, tem diferentes núcleos de pessoas que vivem e que moram neste território, claro, as pessoas que aqui nasceram, mas também uma série de outras comunidades estrangeiras, em particular, que vieram a sedimentar-se aqui.
Quando rapaz, passava os dias a contar. Sempre fui bom a contar. Contava até 1000 aqueles que saem do cu das galinhas, por entre palhas e excrementos, 1 a 1, todos os dias, 1 a 1. Até chegar aos 1000. Depois recomeçava. Nessa altura só sabia contar até 1000. Depois aprendi a odiar. E vieram os incêndios, o casamento, os filhos, os juros, as dores. Seguimos por um de 2 caminhos. Ou contamos até 1000, ou lascamos os joelhos com o infinito. Não é a primeira vez. Nem será a última. Já estivemos aqui. Neste mesmo lugar. Nem sequer foi há muito, quer dizer. Foi. Não foi? Ah, a gente sabe lá. O tempo é um cabrão. O medronho é uma aguardente muito boa, fantástica, que é destilada em algumas adegas ou destilarias que estão disseminadas na serra e que são lugares, eu às vezes chamo de catedrais do medronho, porque aí acontece como um ritual alquímico em que o fruto transforma-se em vapores e os vapores transformam-se em líquido. Fui convidar 2 autores, o Afonso Cruz e o Sandro Villa Junqueira, que ao longo de estes 3 anos construíram uma literatura sobre o medronho. Convidei também um grupo de atores que interpretaram os vários personagens que o Sandro Villa Junqueira e o Afonso Cruz escreveram. Nunca aprendi a gostar do cheiro a pinho e a resina. Diz-se que abre os pulmões, que alarga a caixa de ressonância, que põe pó de arroz nas maçãs do rosto. O Sandro Villa Junqueira escreveu uma grande epopeia do Romeu e Julieta monchiquense. É o Romeu e Julieta shakespeariano, transportado em Monchique, com 2 famílias inimigas em medronho, cada um faz um medronho melhor da outra. Eles não fugiram por minha causa, fugiram porque se amavam. E o amor é uma coisa estúpida. E eles amavam-se estupidamente. Queriam o quê? Ama-se quem se ama, e não quem se quer amar. O amor é assim como uma constipação. E o amor deles tem tosse, muco, narinas entupidas, febre, dores no corpo, dificuldades respiratórias. Sobrei eu, com a minha gripe solitária. O mais importante para mim foi apanhar o tom, tipo, a voz primordial daquelas pessoas, ou seja, daquela gente que sempre viveu ali. São eles que são os guardiões da cultura daquele território. Tentei fazer uma coisa, uma versão no Shakespeare, do Romeu e Julieta, uma versão monchiquense, das famílias amigas de medronho, etc. Porque eu gostava realmente era conseguir criar um texto que fosse forte, consistente, ou seja, não fosse imediato, nem fácil, nem ligeiro, que fosse uma coisa que tivesse profundidade, ou seja, que fosse a partir das próprias pessoas, do povo, daquela gente que vive ali, eu conseguisse construir um texto, não ao nível do Shakespeare, mas um texto que fosse interessante o suficiente para e profundo o suficiente. A minha mãe chamava-se Maria. Era muito bonita a minha mãe. Ninguém fala da minha mãe. Era uma mulher cheia de silêncios. Parecia que um convento habitava dentro dela. Eu gostava muito da minha mãe. O fogo não tem 4 letras. Tem 8. I, Z, Q, L. Isquiel! Ele foi e fez aquilo.
O Afonso Cruz criou um panorama, uma série de figuras que são referentes às mulheres da Serra, em que, não falando diretamente das mulheres, mas as próprias mulheres falam da sua própria história, dá como um quadro de aquilo que é a vida serrana. Aqui o Carlos sentia-se bem. No meio da azáfama, ninguém reparou que o Carlos, a quem haveriam de chamar urso, se isolara na extrema do terreno que circundava a casa e que, parado, como quem agarra uma faca da cozinha enquanto assiste sem conseguir mexer um músculo ao seu pai a espancar a sua mãe, olhava o fogo nos olhos e repetia a frase que tantas vezes ouvi em sua casa. A frase que termina numa vírgula. Não é tudo. Ao fogo do medronho, que desce pela garganta, que sobe pela garganta. Primeiro, cheiramos. Depois, um pequeno trago. Eu, o Sandro e junto com o Giacomo fomos falando com as pessoas antes de começar a escrever os textos, em dois momentos muito diferentes. Um em que fomos ver uma destila e estivemos com eles nessa altura, nos lagares, e depois, mais tarde, pós-incêndio. E ao falar com elas, nós nos apercebemos da importância do medronho para estas comunidades e para algumas famílias, para algumas pessoas. Há inclusivamente aquela ideia de que defesa dos seus lagares com a ameaça do fogo é mais importante do que a vida. Não temos medo disso do lagar. Nem eu, nem a minha família. Nunca morremos queimados. Disse esta frase assim mesmo. No passado. Como se, por nunca ter acontecido, nunca pudesse vir a acontecer. Nunca morremos queimados. Repetiu. Apesar de o negarem, têm medo. Esta ocasião é uma ocasião muito particular porque o que aconteceu é uma tragédia. Estamos a viver um luto aqui em Monchique e com os autores pensamos que era mesmo importante mudar os planos que tínhamos pensado para fazer este projeto do medronho, terceira parte, e escrever sobre o fogo, sobre aquilo que aconteceu, sobre esta tragédia, e dar voz a estes pensamentos, a estas pessoas que viveram a tragédia do fogo e como elas lidaram com tudo aquilo que aconteceu. As crianças viam-se dali. O fogo cercava-as e a única saída possível era uma pequena escarpa que as crianças não conseguiam subir. A mãe do Carlos começou a correr para salvar as duas crianças, enquanto ele permanecia impávido, sem qualquer reação. A observá-la, a correr pela encosta com as labaredas a treparem os sobreiros, a vê-la escorregar e torcer o pé, o direito, mas a continuar a correr, provavelmente porque tinha o sangue tão quente quanto o fogo da serra e por isso não sentia qualquer dor. As pessoas estavam muito revoltadas nessa segunda vez, então serviam-nos como inspiração, por um lado, por outro, para tentar perceber exatamente qual é a importância do medronho para quem o faz e chegar à conclusão de que, como dizia antes, que às vezes é mais importante do que a própria vida. Claro, houve pessoas que se reviram completamente naquilo que tinha acontecido ainda há poucos meses atrás. Essa também foi a minha intenção, eu não quis dourar a pílula, não quis estar ali a refinar a coisa, queria que o texto passasse a brutalidade que é o acontecimento, que é a violência que é enfrentares um fogo e poderes perder tudo em poucas horas, ou seja, coisas que andaste a construir durante toda uma vida. Isso é uma coisa
terrível. Quando a GNR aqui chegou, disseram-me, não pode permanecer na sua casa. Mas esta é a minha casa. Exato, por isso mesmo. Temos ordens para o levar. Vem o fogo. Está uma campanha em curso. Uma campanha? Ninguém pode morrer. Não morrerás e serás o mais feliz dos homens. É esta a campanha. Eu disse-lhes, mas nós aqui nunca morremos do fogo. E eles agarrarem pelo braço, que é melhor que venha, temos ordens superiores, nós não queremos problemas. Há uma campanha em curso. E eu disse-lhes, larguem-me, filhos da puta! Chamem os bombeiros, filhos da puta! Chamem os bombeiros! Peguem nestes baldes e ajudem-me a regar a casa, a regar a adega, a regar a minha vida. Nós aqui nunca morremos do fogo. Quer dizer, para mim, não tenho dúvida nenhuma, é das experiências como ator mais fortes e mais marcantes. É um desafio, ok, é um desafio até formal, mas é uma provocação humana que é para mim das coisas mais tocantes da minha vida de ator, e olha que já vão lá muitos anos. Ameaçarem-me com os cacetetes, as algemas, com a cadeia, com os cornos, que tinham ordens superiores, filhos da puta, para me levarem. E eu disse-lhes, vão-se foder e comer fatias de melão. Eu não nasci ontem, sei como aquelas mordem nos calcanhares e no coração, eu sei contar até 1000, sei como é começar tudo de novo, 5 anos sem apanha, fermentação, destila, 5 anos sem poder chorar para dentro, mais 15 anos sem qualquer tonelada de cortiça. Eu já não vou para novo. 6 incêndios de vida, 60 anos, mais juros. Traído por 2 lobinhos de sangue tresmalhado, a próstata inchada, já nem mijar a direito consigo. Eu sei como é que elas mordem. Já tínhamos dito com esta ideia de ligação do Lavrar o Mar com o território, mas também em momentos como estes é importante que a arte encontre o seu lugar. E possa começar a dialogar com aquilo que para as pessoas é importante, como neste caso é uma coisa que eles viveram e que deixou uma marca muito forte em cada um deles. Eu dei a chama de isqueiro às folhas rasteiras, a chama comeu com apetite tudo que estava em baixo, tudo que estava em cima. O coração louco batia-me, a bolsa da adrenalina arrebentara. Eu, Ezequiel, assumo que sou o pirómano, não é? Que sou aquele que dá o isqueiro, a chama do isqueiro às folhas e que provoca este incêndio, esta tragédia toda. E eu, quando faço o Ezequiel, eu acredito naquilo que estou a fazer e naquilo que o Ezequiel diz, ainda assim é tudo a fingir. E o que acontece é que, como eu procuro uma verdade, não deixo de ter um bocadinho de receio de como do outro lado as pessoas vão reagir. Eu tive já uma experiência com um rapaz, o Francisco, pronto, que é daqui e que tem 10, 11 anos e que estava a ouvir-me a dizer o texto e ainda no início comentou, deixou escapar que me batia, que se pudesse espancava-me. Não se preocupem, é tudo a fingir. Não há aqui artifícios. Eu digo a certa altura, o meu final é completamente despido de artifícios. Mas tudo isto que está aqui a ser feito, não há artifícios nenhuns. É cru, exatamente assim. Ao ar livre, a esta hora do dia, durante o dia, cru, como tudo isto é. Eu dei ao polegar para me vingar do meu pai, de Filomena, de Teodoro Desmonteiro, do escapote desta serra soterra, deste ar puro, de toda esta gentinha que sempre me pontapeou quando teve a oportunidade. Os ensaios que fizemos foram fortes. Sentimos a força de esta natureza que dá uma lição enorme a nós humanos. O fogo destruiu tudo, não deixou nada. Perdeu-se uma memória, um património. Sentimos tudo isto aqui, estando a ensaiar na serra. E num teatro era impossível ter esta precisão, esta força. Daqui a 4 anos a serra voltará a ser aquilo que era. E os medronheiros darão os frutos que depois dá o medronho. É uma grande lição que nós sentimos, mentre estávamos a ensaiar, e que nos dá uma grande lição de vida.
Durante a peça eu basicamente sou uma presença constante, começo a guiar o público e de uma forma subtil vou sempre chamando por eles, tal como também faço com os meus animais, que é olhar para as pessoas e convidá-las a seguir-me para participarem neste espetáculo. A Madalena é uma pessoa muito sensível, é uma pessoa que tem uma mente criativa lindíssima. Trazer-nos para estes sítios, estes locais lindos, no meio da natureza, ruínas, casas abandonadas, sítios onde foram um dia de casa e também o sítio onde as pessoas desenvolveram a sua atividade, onde sobreviveram e que depois deixou de ser e ela agora traz vida novamente aqui. O Evapor 2 é uma transmissão, é uma passagem de testemunho, é também o ar que vem para dentro, o ar sugado pelas mulheres e tudo o que esse ar traz consigo. É um espetáculo que mostra a sombra e a luz também. Então, o Evapor 2 tem sido assim um mergulhar em várias experiências de tudo, emocionais, experiências de dança, de técnica, de concentração, de evaporação, de desaparecimento, de cultura, de tradição. Tem sido também um conhecimento daqui do território português, da Costa Vicentina, destes vales, dos hábitos de Portugal, dos hábitos dos nossos avós. Tem sido uma experiência muito rica, a nível criativo, a nível de trabalho em grupo, a nível de harmonia do espaço de ensaio. Levo esta sabedoria que também tenho tido contacto através da Madalena e a maneira como ela resolve as coisas, a maneira como vê, chegamos e como é que ela imagina. Portanto, é muito bonito entrar no imaginário dela e é muito rico porque complementa o teu, não é? E nós também vimos complementar o dela. Arbak, Arbak, Este trabalho acho que fez-me crescer bastante no sentido da descoberta da minha própria linguagem e como é que a minha linguagem, como é que a linguagem que eu estaria a descobrir nos próprios ensaios se multiplicava depois para o espaço.
neles famílias de caracóis. O nome do veado é veado borboleta. Tem sido divertido, nós temos feito muitas coisas diferentes, tipo dançar, e foi uma experiência nova e tem sido divertido. Tudo mudou. A avó zebra, que nunca gostou da amizade das vacas e das zebras, disse que não podiam mais ser amigas. A tentokrát tancovali ho poslední tanec. Poslední tanec. Poslední tanec nepěs. We will wash the 750 grams of very old stones, ancient, nearly disappearing. What do you think that Ivaporo 2 means? It's a show about what? About dancing and singing and about disappearing. O tempo era tão grande E a semente era tão lenta que adormeceram em posição de ataque. 4. Pôr o chapéu. 5. Esconder a girafa. 6. Tirar o chapéu. Significa evaporar, que é tipo, tá uma panela e tem água e depois o fumo a água transforma-se em fumo. Eu acho que significa tipo coisas que nós estamos a esquecer e memórias que já não estão cá. Então, o meu papel aqui é essencialmente a direção musical. É por mim que passa toda a música, composições musicais. Não querendo dizer que são todas da minha autoria, mas todas elas têm um bocado a minha direção, onde é que elas podem encaixar melhor. Todos nós é uma cocriação, é um método muito democrático, mas passa por mim decidir onde é que elas vão encaixar e como é que elas entram. Por mim e pela Madalena. É como um convite que é feito ao público para entrar num corpo, num espaço físico, mas neste caso eu sinto como um corpo abandonado que voltou a ganhar vida, voltou a ser ocupado por uma alma que se exprime de várias formas. E é isso, a viagem que é feita neste espaço, na Quinta da Saborosa, representa os vários estados de espírito, as várias vivências que essa alma tem durante este espetáculo. E este espetáculo, que é de 1h30, 2 horas, pode simbolizar uma vida inteira de uma pessoa ou de um espaço físico, como é um terreno ou uma casa. Somos uma equipa pequena, o projeto também tem uma escala que não é grande, no entanto é ambicioso, não é? Tem alguns espetáculos e algumas iniciativas que de facto têm uma escala maior e que sempre suscitam algum stress ou algum desafio de pensarmos, bom, temos que encher uma tenda em Monchique com 3.500 pessoas durante 5 dias, como é que vamos fazer isto e como é que também vamos mobilizar, articular a equipa para que tudo funcione bem. Eu acho que também o método, o modo de trabalhar da Madalena e do Giacomo é muito esse, é de colocar as pessoas, no fundo, em várias frentes e a reinventarem-se e a explorarem e experimentarem várias componentes do trabalho.
este ano, que começou, portanto, em setembro de 2018, começou com uma participação alternada num apoio à produção e um apoio a alguns pequenos projetos criativos. E abracei a produção da vinda do circo em Monchique no final de dezembro, início de janeiro. E aí passei mesmo a uma parte de produção mais forte. Portanto, sempre tenho este lugar que é um bocadinho ambivalente, um bocadinho estranho, que é estar em todos os lados, porque afinal é um projeto familiar, é uma muito pequena empresa, somos pouca gente e é verdade que é preciso fazer um bocadinho de tudo. Non, je pense que c'est la rencontre artistique avec les différents artistes. C'est vraiment, plus les gens qu'on connaît, c'est vraiment le côté humain. Je ne sais pas si les gens si ça va traverser la piste, en tout cas c'est notre but, que les gens ils voient presque comme une famille en fait, comme des gens qui vivent de ce cirque-là, et que ça dépasse la piste et que ça aille dans le public. Je pense qu'il y a il y a un grand respect entre chacun de nous. On vient de différents milieux, mais il y a quand même le respect, il est toujours là, il est là. Et ça, c'est appréciable. Et voilà, c'est vraiment une très très belle équipe. Ça change d'un petit chapiteau, ça change d'une petite jauge. J'ai l'impression qu'on se l'approprie de mieux en mieux. Plus on joue et plus on est à l'aise. Parce que la piste, il faut quand même l'assumer, il faut quand même... c'est grand quoi, l'air de rien, c'est grand. Il y a beaucoup de public. Du coup, il faut savoir donner sans trop donner. Enfin, voilà, il y a quand même toujours un équilibre qui est assez délicat à chercher. Je ne dis pas qu'on l'a actuellement, mais en tout cas, on essaye de pallier à cet exercice qui est différent qu'on a l'habitude de jouer dans un plus petit chapiteau avec moins de public, plus intime, mais il y a quand même cette intimité malgré la grosseur, malgré tout ça. Oui, on a rencontré le public français, on a rencontré le public belge. C'est vrai que le spectacle est frais, mais j'ai du mal à dire vraiment avant de jouer qu'est-ce qu'on attend. C'est comme c'est une découverte, comme tu dis. C'est la première fois qu'on vient en Portugal et ça change d'un pays à l'autre. Enfin, on sait que ça change de culture. Et le portugais, c'est sûr que c'est différent que le français, mais du coup, j'ai vraiment hâte de découvrir. Ça me pétille, j'ai très envie de voir comment ils réagissent. J'ai un bon feeling ici au Portugal. Em termos de comunicação e de fazer uma aproximação da programação às pessoas e aos públicos, que são vários, levanta alguns desafios. É um projeto que se encontra com aquilo que já existe no território e daí esta identidade já estava formada e a minha necessidade foi de compreender de que maneira é que a minha linguagem, ou como é que eu interceptava a minha linguagem com a linguagem do próprio projeto, que voz é que ele tem. Le fil pour moi c'était d'abord, c'était une image qui a été très très forte. J'ai vu une funambule qui traversait entre deux immeubles et je me suis dit non mais c'est ça. J'avais 7 ans et demi, il y avait une école de cirque où j'habitais qui était tenue par un traditionnel du cirque qui était spécialisé en funambule. Et à 8 ans j'avais l'âge de pouvoir y rentrer, du coup j'y suis allée. Et c'était très intéressant parce que marcher sur un fil c'est quelque chose de magique. Et moi j'étais quelqu'un qui était très introverti, mal dans ses baskets et le fait de marcher sur un fil ça me procurait un plaisir mais je marche sur un fil, c'est incroyable, j'arrive à tenir sur ce fil.
Le projet Traversée, c'est vraiment une manière pour nous de pouvoir faire découvrir nos métiers. Donc moi, ma spécialité, c'est le funambule. Du coup, c'était important pour moi de pouvoir le partager de manière différente. Donc on a donné tout un tas d'ateliers de funambule aux enfants. On s'est déplacé dans différents endroits pour essayer de toucher un maximum de personnes. Donc là, ici, ça a vraiment bien marché parce qu'on a une dizaine de funambules qui traversent à 1,80 m et qui font des figures et qui sont magnifiques. Et ensuite, on partage aussi le fil avec ce qu'on appelle les cavaletti. Les cavaletti, c'est des cordes qui sont placées tous les 8 mètres sur le fil pour éviter qu'ils bougent de gauche à droite. Et en fait, ces cordes sont installées, elles redescendent jusqu'au sol et c'est des personnes qui tiennent ces cordes. Moi, quand je suis en bas et Tatiana est partie, je suis très à l'écoute de ce qui se passe là-haut, de ce qui se passe au sol avec les cavalettistes. La musique, je l'entends souvent presque pas parce que je suis très dans ce qui se passe à ce moment-là. Mais une fois qu'elle met son premier pied sur le fil, ça veut dire que nous, avec l'équipe technique, on a dit que le fil, il est bien installé, que tout peut bien se passer au niveau technique et que maintenant c'est à elle qui connaît sa discipline et qui marche sur son fil. Et nous, on gère au sol tout ce qu'il y a à gérer, on suit les gens, on rassure les cavalettistes qui ont une responsabilité importante, qui sont vraiment là, qui la sentent aussi et qui sont très proches du fil en fait parce qu'ils sentent chaque pied, chaque vibration ou le vent. Donc moi je suis avec tout ça et en tout cas aussi avec Tatiana pour être sûr que voilà, au moment qu'elle a un souci ou qu'elle veut que ci ou ça se tende un peu plus à gauche à droite, je l'ai vu et j'essaye d'anticiper ce genre de moments en fait. Donc ils sont responsables de la traversée parce que c'est eux qui font que je suis capable de marcher, sans eux je n'y arriverai pas. Et ils sont aussi dans la sensation de la traversée parce qu'ils doivent rester sur toute la longueur de la traversée, mais aussi ils sentent tout ce qui se passe en fait, parce que mon pied qui glisse sur le fil, ils le ressentent dans la corde avec les vibrations. Toutes les sensations que je peux avoir et ils sont, c'est souvent la réaction qu'ils ont, c'est mais j'ai l'impression d'avoir marché sur le fil avec toi, d'avoir été avec toi du début à la fin. Je suis là, je suis présente à ce qui se passe et je suis présente à tout ce qui peut se passer aussi. Il y a certaines choses que je sens plus, j'ai l'impression que tout le corps est plus vif. Genre le vent, j'ai l'impression de comprendre quand il va se mettre à souffler vraiment. Du coup, il y a des moments où ça souffle et je me dis ok, ça souffle, je peux rester encore un peu. Il y a le moment où je m'assois et je me rends compte que c'est le moment où ça va souffler plus. Mais c'est comme si je le savais avant que ça arrive. Donc il y a quelque chose qui est plus, où je me sens plus dans la réalité peut-être, plus dans l'instant présent. Et après, c'est très étonnant parce qu'une fois que la traversée est terminée, je ne comprends pas ce qui s'est passé, j'ai l'impression qu'il ne s'est rien passé. C'est comme si ce moment-là, c'est un moment qui est dans le rêve, mais une fois que c'est terminé, en fait, c'est loin. Comme quand on se réveille le matin et qu'on a le rêve, quelques secondes, et après, c'est parti déjà très loin. Ça me fait vraiment cette sensation. Et c'est très difficile de pouvoir donner plus de sensations que ça, parce que c'est effectivement déjà parti. Isto é para quê, vizinho? Isto é o quê? E você é de onde? Eu sou de Portimão. Uma escola primária cheia de crianças, de show.
Les voyages se situent par rapport à la philosophie de travail de la compagnie XY. Je pense qu'en fait, le projet de travailler dans l'espace public est une idée qui trotte dans la tête de pas mal d'artistes de la compagnie depuis la création du Grand C, c'est-à-dire en 2008, donc plus d'une dizaine d'années. Je crois que ça fait partie en tout cas de l'éthique de la compagnie que de travailler sur cette idée d'un collectif et de la transmission. Il y a toujours eu cette idée de transmettre entre acrobates, mais aussi auprès des gens et du grand public. Et au moment de la création du Grand C, la première grande forme collective, avait été pensée une forme qu'on avait appelée les impromptus, qui était une forme avec une ambition artistique toute relative, mais qui consistait quand même à aller à la rencontre des gens. Et c'était une manière de pas simplement se contenter de croiser le public des théâtres, mais aussi d'aller à la rencontre d'autres, de ce qu'on appelait nous les vrais gens à l'époque. Je dirais que le projet des voyages est finalement une manière pour les artistes du collectif d'assumer ce désir et cette volonté, et effectivement on a mis 10 ans à le voir émerger. O que é que você achou disto? Acho bom, bonito. Bonito, tá, claro. Acho bom. Plus par là et que Mariana elle va venir s'appuyer, si elle peut s'appuyer là. Et tu te mets un peu dans la même position. Ok. Le projet de Lavra Romar, au moment où on a commencé à en discuter avec Giacomo et Maddalena, on a tout de suite senti qu'on était complètement en adéquation et qu'il n'y avait pas une attente en termes de proposition de spectacle, mais plutôt des attentes en termes de capacité de rencontre avec les gens et de capacité de découverte sur ce qu'était notre langage, ce qu'on pouvait apporter et transmettre aux gens, ou faire vivre aux gens, et ce qu'eux-mêmes étaient capables de nous apporter de leur côté. Et c'est vrai que dans le cadre de Lavra Romar, on s'est trouvé avec une structure qui travaille dans un territoire, qui le connaît, qui le côtoie, qui l'apprivoise depuis longtemps. Et du coup, pour nous, ça a été comme rentrer dans un chausson, quoi. On a pu utiliser tout le savoir-faire et toutes les connaissances de Lavra Romar pour justement être pertinent dans un territoire si large comme le territoire qu'on était, 40 km de ronde. C'est un projet pharaonique. Si on voulait être pertinent, on aurait dû se concentrer sur un beaucoup plus petit endroit si ça n'était pas pour le savoir-faire et les connaissances de Lavra Romar. Ça va être ici? Ça va avec les bâtons? Des strates de population, mais qui sont toutes là, on va pas dire par hasard, mais qui ne se sont pas accaparées complètement ni leur quotidien, ni leur territoire. Les gens sont très occupés. Ouais. Là où on a senti pour le coup, et peut-être c'était lié aussi au travail mené en amont et puis à ce qu'on a pu proposer, mais on a vraiment senti à un moment donné que les gens faisaient un peu communauté, malgré tout. Il y avait quelque chose qui les réunissait, c'était peut-être ce paradis fragile. Ouais, et en plus, pour nous, ça a été aussi un plaisir de pouvoir naviguer entre les différents strates et rencontrer toutes ces variétés de populations, quoi. O que é que nós oferecemos com este Lavra Romar? Espetáculos muito bonitos, em primeiro lugar. Houve muitas criações que levaram também muitas pessoas a entrar dentro da prática artística, dentro do fazer das coisas artísticas, e isso penso que levarão também como lembrança de terem estado bem por dentro de alguns espetáculos e depois também
à distância, perceberem de que é feita a criação. Eu acho que as pessoas levam experiências inesquecíveis e que este encontro é um encontro, por algumas pessoas do nosso público, novo. Descobrem a importância da arte por eles e depois diventam um público fiel que nos acompanha por os outros espetáculos, por as próximas temporadas. Outra parte do público é o público que já conhecia a arte, mas descobre a arte em uma situação fora do normal, em esta natureza magnífica e selvagem, em situações que não são situações teatrais. O encontro com a arte e com a natureza e com este território é um encontro que por eles fica gravado não só na memória, mas também nos sentimentos. Uma destilaria transforma-se num teatro, os montes abandonados de uma agricultura que já não existe tornam-se nos espaços mágicos de espetáculos de dança e música, e a praia também um grande encontro entre aquilo que é a melhor cenografia de todas e que é o oceano. As emoções, no fundo, são um dos grandes encontros que oferecemos ao nosso público, a viver emoções novas, raras, puras, que os artistas e o lugar onde elas acontecem proporcionam. É uma memória emotiva que fica no nosso público. E, sobretudo, a grande alegria de ver todo este território a arder e a funcionar através de uma outra lógica, que é aquela da criação e das companhias magníficas que conseguimos, graças também aos apoios financeiros que tivemos, do 365 Algarve, CCDR Algarve, o apoio incondicional das câmaras municipais de Algesur e Monchique e também da Direção-Geral das Artes, que tornaram possível trazer companhias que de outra forma nunca poderiam ter posto os seus pés e a sua alma aqui. Para nós é um grande presente esta programação do Lavrar o Mar. É um presente porque nos dá a possibilidade de experimentar uma nova maneira de imaginar esta relação entre a arte, pessoas, a natureza e projetos artísticos inovadores. E tudo isto também só foi possível com as equipas que nos acompanharam e que nos acompanham e que nos ajudam a tornar real estes sonhos que temos e que de repente são de facto uma programação que acontece de facto aqui em Algesur e Monchique.